Sempre foi. O trabalho daqueles que ele tem chamado. Eu confesso a vocês que às vezes o Senhor me pega nisso aí, às vezes eles falam, meus filhos e minhas filhas, e aqueles que eu tenho chamados, parece que há dois grupos de pessoas, parece que há dois grupos de pessoas, e eu vou continuar aqui, e eu vi isso hoje, porque eu vou mostrar para vocês aqui, agora eu vou entrar um pouco na área da profecia, eu faço isso só quando vejo uma coisa muito, muito forte. E aqui o Mike, vocês lembram o Mike? Eu menciono o Mike muitas vezes. E o Mike teve um sonho sobre o absinto, o Niburu. Eu achei interessante, eu vi ele aqui ontem, e ele estava aí tranquilo, de repente abriu aí um buraco, como é que fala gateway, como é que fala, já que eu nem sei, gateway aí no Brasil, como é que chama? Deixa eu olhar rapidinho aqui, gateway, no mar, e uma porta, um portão, abriu no ar, e ele viu claramente que quando abriu, ele não falou exatamente a localização, e dentro desse portal saiu o absinto, o planeta vermelho, o planeta X, ele viu claramente esse planeta saindo desse portal, e passou pela Terra zoomindo. Achei interessante isso, porque de todos esses anos que eu tenho ouvido falar sobre isso, eu nunca ouvi falar que, por causa disso, eu vou até conversar com o Gil Broussard, ele foi um dos primeiros que fez estudos sobre isso que eu sei, que eles viram em 1050, os coreanos e japoneses viram esse planeta passando aqui na Terra. Ele falou mais ou menos que em outubro, novembro, você começa a ver a luzinha chegando e demora, tipo, 1 ano e meio para passar, rodear e ir embora. Eu vou conversar com o Gil Broussard sobre isso, e se esses alienígenas que moram nesse planeta descobriram como fazer esse portal, tem um nome certo para isso, eu tenho que olhar isso de novo, como eu te falei, eu não tive tempo de fazer isso, eu vi isso ontem, e eu falei, que interessante isso, né? Que interessante, e você vê o CERN, esse CERN na Suíça, que cria esse portal, eu fico pensando, será que eles não descobriram isso, vai acontecer assim? Eu fiquei na minha, de repente eu entro, vejo hoje também, você vê aqui que é a notícia de israelita, também sigo ele, é o Steve, e aqui está o Steve, né? Um não conhece o outro, não tem nada a ver com o outro, ó. E soltaram mais ou menos no mesmo dia, olha aqui, isso aqui tem 4 dias atrás, e o Mike foi quanto? 6 dias atrás, quer dizer, bem perto um do outro, e ele tem contato no Pentágono, e ele conversando com esse pessoal no Pentágono, o pessoal dizendo que o pessoal do Pentágono dos Estados Unidos, eles estavam preocupados que esse Nibiru, esse planeta X, ia de repente aparecer aparecer no céu. E eu comecei a olhar das coisas e falei que interessante isso, né? Através de um portal. E aí uma coisa levou a outra, e parece que vai ser isso mesmo. E vai ser isso aí quando esse planeta passar. Eu vou fazer mais estudos sobre isso. Quando ele passar, que vai causar o estresse das nações. E o Senhor fala mais sobre isso, sobre o estresse das nações, os terremotos. Assim que esse planeta passar, vai causar muitos problemas. Uma das coisas que esse planeta vai fazer, ele passando rapidamente, ele vai mudar os polos magnéticos da Terra. E ele mudando esses polos magnéticos da Terra, imediatamente você vai ver a Terra mudando completamente. Por exemplo, a água, o Gil Broussard ensinava mais a água, que é toda concentrada no Equador, por causa dos polos magnéticos. Assim que o Equador mudar, a água vai ser liberada, e a água sendo liberada, ela vai começar a invadir as terras. E isso já é o estresse das nações, e foi aí que eu estava lendo as cartas do Senhor, como eu te falei, eu vou fazer outro canal sobre isso, quando as nações, porque você pensa bem, você fala, o Senhor fala nações, quer dizer, global, né? Como é que pode uma coisa afetar? E é isso. Depois que a água invadir, vai começar tudo, terremoto, tudo vai ser global. E o que acontece é o seguinte,
o que acontece é que quando toda a Terra estiver em estado de stress, é stress, acho que a palavra é mesmo, toda vez que ela tiver com esse tipo de coisa acontecendo, vai ser quando o Senhor vai levantar os remanescentes. E, eu vi várias cartas, infelizmente, eu não gravei quando estava lendo, mas o Senhor falou que você, falou para nossa irmã Irene, você vai ser enviado às nações como uma carta de amor minha para as nações, e aí vai ser quando vai ter grande estresse. Então, analisando sobre isso, os trabalhos de Gilbert Sartre sobre o planeta X, ele sempre passa na Páscoa. Ele sempre passou na Páscoa, né, no Lot, está na Bíblia, no Lot, quando ele fugiu, Sodoma e Gomorra, e é o que Gilbert Sartre falou, e está claramente escrito lá na Bíblia, colocando esse o caso, a Páscoa vai ser em torno de abril ou março, eu não olhei isso aqui ainda para o ano que vem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, me tem uma ideia aqui mais ou menos falar para vocês. 2023, aqui a Páscoa vai ser dia 5 de abril do ano que vem, tá? 5 de abril. Sendo esse o caso, em abril, lembre-se que a passagem do absinto, a passagem do planeta acontece no sexto selo, e no sexto selo, a Igreja do Senhor não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Então, olha só o que eu estou falando para vocês, amados. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Que, sendo esse o caso, e esse absinto passando mesmo aqui, esse planeta X passando em abril, a igreja não está aqui porque está claramente escrito no livro que os filhos de Deus não vai passar por essas coisas, não vai passar. E então, o Neburu sendo aí o sexto selo, nós temos o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, né? E nós temos aí quantos meses para chegar? Nós temos aí 4, 5, 6 meses. Quer dizer, qual que é o primeiro selo? O primeiro selo, a revelação dos filhos do Senhor. Então, nós estamos realmente muito perto para ver essas coisas acontecendo. E vai ser o stress das nações mesmo. Achei isso muito interessante, porque eu vou conversar também com o Gilbert Sartre sobre isso, que é bem capaz que os alienígenas, que tem um nome para eles, esse rapaz, ele, por exemplo, sabe tudo sobre isso, ele sabe alienígenas, essas coisas, tudo que mora nesse planeta, vai visto de várias vezes por várias pessoas, e antes disso vai acontecer, mas a transformação, você vê que a transformação está muito perto, e vai ser o estresse das nações, aonde você, o remanescente, vai ser levantado e vai ser enviado para as nações que vão estar em tremendo estresse, água invadindo tudo, terremoto, vulcão explodindo, etc. É o que esse planeta vai causar. Eu vou falar mais sobre isso, achei muito interessante ter aqui duas pessoas que eu sigo, né? Esse é um assunto bem antigo, Niburu. Eu já tenho, deixa eu ver, tem mais de 10 anos que eu já falo aqui nesse canal. Eu deixei de falar algumas dessas profecias, né? Há muita gente falando muitas coisas, eu fiquei na minha, mas quando eu vejo aqui o Mike teve esse sonho, e logo eu peguei aqui, ele também falou a mesma coisa, um não conhece, um não tem nada a ver com o outro, e que até mesmo o Pentágono está preocupado que esse planeta pode aparecer de repente, através desse gateway. Sim, aí eu olhando, procurando aqui, pesquisando as 5.000 páginas, Senhor, eu vi que a nossa irmã Irene ela teve um subsonho com gigantes, e um desses gigantes foi transformado a homem. O senhor fez isso? Eu vou pegar essas histórias ainda. E aí ela perguntou, onde você mora? E ele falou, a gente mora no... Ela falou, você mora longe daqui? Ele falou assim, nós moramos muito longe daqui. Ela falou, você mora num planeta? Ele falou, não, nós moramos num portal que fala? É portal, né? Portal, escondidos lá. Então, eu achei muito interessante, é bem capaz, realmente, que
através do CERN, essas coisas tudo, eles vão poder abrir esse portal e para vocês, então, não fiquem surpresos, essas coisas vão acontecer de repente assim, mas nós não vamos ficar, o Senhor vai avisar para nós.